Sejam bem-vindos, criadores de cada canto do nosso Brasil. Estamos chegando para mais um Lance na TV, mas hoje com um toque especial. Trouxemos um animado bate-papo com personalidades incríveis que, junto com a gente, tornaram este ano verdadeiramente especial. Então não perca a chance de conferir mais uma edição imperdível do Pecuária e Prosa. Olá! O Pecuária e Prosa de hoje traz um convidado muito especial, um aventureiro, Felipe Massetti, mais conhecido como o Cavaleiro das Américas. Ele, além de aventureiro e cowboy, ele é jornalista. Ele é o único brasileiro e a pessoa mais jovem do mundo a percorrer mais de 25 mil quilômetros a cavalo e é considerado o primeiro brasileiro a atravessar a América a cavalo. Ele já percorreu 12 países em mais de 25 mil quilômetros. Felipe, em agosto de 2017, tu lançou teu primeiro livro chamado Cavaleiro das Américas, né? Onde tu narra aí a tua jornada, o que tu passou, porque é uma jornada solitária, mas com muitos aprendizados. Bem-vindo aqui no Pecuária e Prosa e conta pra gente aí um pouco do que os leitores podem encontrar neste teu livro e conta pra nós, aventureira, né? Porque eu não vou precisar ler o livro agora, vou saber aqui direto da fonte. Não, obrigado demais pela oportunidade de estar aqui com vocês, contando a minha história. E esse livro, ele relata todas as aventuras, né, que eu vivi, foram 16 mil quilômetros, 10 países do Canadá até o Brasil, 803 dias no estradão, imagina? Viajando a cavalo, pedindo pouso na casa das pessoas, eu viajo só 30 quilômetros por dia. Então eu conto muitas culturas locais que eu encontrei, a cultura do cavalo, da pecuária, do homem do campo. E tem um lado motivacional também, né? Que ele é um livro que mostra que se você tem uma meta, um sonho, um propósito, e você está disposto a lutar com o seu tudo, nada é impossível. Não tinha uma ferradura para fazer essa jornada. Fiquei 2 anos no quarto de guerra, fazendo planejamento estratégico, convencendo as pessoas que sim, era possível cruzar as Américas a cavalo, até que eu consegui tudo, e aí, graças a Deus, eu consegui chegar. Nossa, falando em sonho, desde os 12 anos que tu tem esse sonho, né? Como que surgiu? Quem que te inspirou? É um suíço. Quando eu era criança, meu pai lia um livro para mim de um suíço que cruzou as Américas desde Buenos Aires até Nova York, nos Estados Unidos, com 2 cavalos crioulos da sua terra. Mancha e Gatos chamavam os cavalos. E eu não sei porquê, eu me apaixonei pela história, sabe? A gente sempre gostou de cavalo, meu pai competia em rodeio, e eu ficava imaginando que eu era aquele suíço, no petiço da família, no sítio, cruzando todos aqueles países. E aí foi uma coisa muito gradual, sabe? Foi devagarzinho, eu pensando, será que é possível? Hoje em dia o mundo tá totalmente diferente do que em 1925, né? E aí, um certo dia eu estava no último ano de faculdade, estudei jornalismo, joguei lá no Google para ver se tinha pessoas viajando a cavalo hoje em dia. Encontrei uma associação de cavaleiros de longa distância e aí que eu falei, é possível. E aí o resto é história. Mas e tu optou por uma jornada solitária. Como que foi o preparo mental e físico para iniciar essa tua jornada aí? Conta pra gente. Então, foram 2 anos, né, no quarto de guerra, fazendo planejamento estratégico, que eu tinha que conseguir os recursos, né, conseguir o dinheiro, os cavalos, o equipamento. A segunda parte era conversar com pessoas que já tinham viajado a cavalo antes, porque eu laçava bezerro, mas é totalmente diferente você praticar um esporte equestre do que você pegar um cavalo e andar 8 a 10 horas no meio do nada. Então foi um aprendizado muito grande com essas pessoas que me ensinaram o tipo de sela que eu tinha que usar, o tipo de bacheiro, quantos quilômetros podia cavalgar por dia, como cuidar desses animais. E a última parte foi preparar a mente e o corpo, né? Muita academia, perdi muito peso, trabalhei no core e a academia ajudou a preparar a mente também, acho, nos momentos que eu achava que eu tinha chegado no meu limite, né? Eu sempre falava que eu fazia repetição falando país, sabe? Guatemala, Honduras, Nicarágua, e tinha que chegar no Brasil. Então, quando você acha que está tremendo aí, que você não vai conseguir mais, você tinha que continuar. E isso me ajudou muito nas montanhas, no deserto, em lugares que eu achava que tudo ia acabar e eu conseguia chegar do outro lado. Que bacana. E além, né, desse preparo mental e físico,
Quando tu optou por fazer essa jornada, no caminho tu foi surpreendido. Sempre tem, né? Coisas que tu planilha, que tu faz um cronograma, que chega na hora, opa, não é bem assim. Inclusive tem até aventuras, né? Para ser o Cavaleiro das Américas e aventureiro. Te envolveu lá? O que que tu viu? Cartel mexicano? E também se puder contar a parte positiva, né? A recepção das pessoas que te acolheram. O povo, ele é acolhedor com desconhecido? Porque imagina chegar uma pessoa estranha batendo na tua porta pedindo pouso. Eu não sei se eu daria. Ô, louco, você não ia me dar um prato de comida? Não, prato de comida, ok. Não, comida e água não se nega a ninguém. Mas você vai dormir em outra casa. Mas o pouso, ô, louco, não dá você pra não tem um colchãozinho? Nossa. Não, eu ia ter que ficar 1 hora conversando contigo pra ver se tu era uma pessoa confiável. Mas sabe, você ia saber que eu era confiável no primeiro momento por causa dos cavalos. O cavalo é um idioma universal, sabe? Eu sempre falo que se eu estivesse viajando de moto, de bicicleta, de carro, não ia ser a mesma recepção que eu tive, porque as pessoas, elas queriam ajudar os cavalos primeiro. Elas queriam ajudar o French, o Bruiser e o Dude, meus 3 cavalos, meus filhos. Aí, no momento que elas davam água para eles, elas conheciam o Felipe e aí me adotava. Hoje eu posso falar para você com certeza que 99,9% das pessoas são pessoas do bem. Como eu, como você, a gente só quer o melhor para nossa família, quer trabalhar, quer construir um mundo melhor e aproveitar nossas vidas. O que a gente vê muitas vezes na televisão, no jornal, é uma realidade que é 1%. Só que como ele é vendido todo dia, né? Várias vezes por dia, a gente acha que o mundo é aquilo. Mas eu andava 30 km por dia. Nas 3 jornadas, eu andei 27 mil quilômetros por 12 países. Países como o México, que estava em guerra quando eu cruzei, Nicarágua, Honduras, Guatemala, extremamente perigoso. Eu vi 2 pessoas mortas por tiro, tive que fazer amizade com um narcotraficante, ficar na casa dos caras, todo mundo com AK-47, mas graças ao cavalo, esse idioma universal, todo mundo me tratou como um filho, me pôs dentro da casa, me deu comida. Teve uma família na Guatemala que sacrificou o único frango que eles tinham, que eles estavam guardando para o Natal, para me dar de comer aquela noite. Nossa. Então a bondade do ser humano, a solidariedade que eu encontrei pelo caminho, me mudou como pessoa e foi a única maneira que esse projeto se tornou um sucesso. Eu literalmente fui carregado de família em família nesses 12 países. Nossa, que história, hein? Realmente, agora eu fiquei curiosa para ler o livro. Cavaleiro das Américas, olha, a prosa tá muito boa, mas a gente está se encaminhando para o final. Queres deixar aí uma mensagem para quem nos acompanha e também convida eles para ler teus livros ou assistir o documentário e te acompanhar nas redes sociais. Não, valeu, obrigado demais pela oportunidade mais uma vez. Falar para vocês aí que estão em casa, às vezes não estão passando um momento legal, não desista. Eu acho que quando você tem Deus no coração, muita fé, foco, força de vontade, nada é impossível, tudo vai passar. Às vezes a gente acha que o momento que a gente está vivendo é para sempre, mas tudo passa, dê tempo ao tempo e siga seus sonhos. Essa vida, ela é passageira, né? Então, viva hoje e viva por você, seja feliz. E meus livros, são 3, você acha na Amazon, Cavaleiro das Américas Rumo ao Fim do Mundo e Cavaleiro das Américas, A Última Cavalgada. O documentário tá chegando aí até o final do ano, ele vai ser lançado e você vai poder assistir. Olha só, sem dúvida um Pecuária e Prosa muito especial. Obrigada, Felipe, por participar aqui. Quase me emocionei aqui, gente. E volte sempre. Obrigado a você. Olha só, gente, foi um Pecuária e Prosa muito bacana, muito especial, trazendo um pouco dessa jornada solitária, essa aventura cheia de conhecimentos, de desafios, não só ao longo da caminhada, mas desafios com ele mesmo, né? Que meio que renasceu aí para poder viver essa jornada, esse sonho que ele tinha desde os 12 anos. E a gente volta daqui a pouco, mais um Pecuária e Prosa. Não sai daí. Sabia que o BNDES é um dos grandes apoiadores do setor agropecuário e já financiou mais de 20 bilhões para produtores rurais e cooperativas agrícolas somente no atual Plano Safra? Vou contar para vocês um pouco mais sobre esse apoio do BNDES ao setor. Desde julho deste ano, o financiamento para a agricultura, operado pelo BNDES, já beneficiou mais de 74 mil produtores.
E ainda tem mais. A linha BNDES Crédito Rural oferece financiamento de longo prazo para todo o setor durante o ano inteiro. E neste ano passou a oferecer aos seus clientes exportadores uma linha com taxa fixa em dólar. E para cooperativas oferece condições especiais. Tudo isso para que o agro continue se desenvolvendo. Fale com o gerente do seu banco ou acesse agro.bnds.gov.br e venha conhecer as linhas agropecuárias do BNDES. BNDES, o Banco do Desenvolvimento, apoia o desenvolvimento do agronegócio. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com mais histórias inspiradoras. Segura esse coração que a gente volta já, não sai daí. Voltamos com mais um Pecuária e Prosa. Preparados para mais um bate-papo imperdível? Olá, estamos chegando para mais um Pecuária e Prosa e o nosso convidado de hoje é zootecnista, pecuarista e gerente nacional de corte da ABS Brasil. Sem dúvida vai ser uma prosa muito interessante porque a gente vai falar sobre a estação de monta. Vai trazer dicas e planejamentos aqui para os nossos criadores. Gustavo Morales, bem-vindo no Pecuária e Prosa. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Nádia. Obrigado para todo mundo que está nos acompanhando aí nesse Pecuária e Prosa. É um prazer estar aqui contigo novamente, né? E estou muito feliz de poder participar e levar um pouco de informação para o homem do campo, nosso parceiro, para o pecuarista, e mostrar um pouco das ferramentas que existem à disposição do mercado para poder aumentar a produtividade e, principalmente, aumentar a lucratividade do homem do campo. Sem dúvida. E é muito bacana quando a gente consegue trazer especialistas, pessoas que vivem na prática, que experienciam, né, as atividades do agronegócio, que sabe, assim, com o pé no barro mesmo, e inclusive vem de geração em geração, né, Gustavo? A gente sabe que tu começou desde pequenininho, então pulsa nas suas veias e da tua família, tá indo já para a quarta geração, né, de pecuaristas, de pessoas que são apaixonadas pelo agronegócio e que vai trazer aí um pouquinho dessa experiência vivenciada e apaixonada para os nossos produtores e criadores que nos acompanham. Vamos falar um pouquinho de estação de monta, a importância de um bom planejamento, porque a gente sabe que não basta ter um touro com uma boa base genética, uma matriz com uma boa condição corporal e habilidade materna, se o animal não conseguir chegar, não se adaptar ao criatório e não vai conseguir cobrir a fêmea, né, Gustavo? Então, traz um pouco de dicas aí para os nossos produtores sobre os ciclos da pecuária, a importância de um bom planejamento, tudo que tu puder trazer aqui pra gente, que a gente sabe que são detalhes que formam o todo. Olha, eu costumo dizer nas minhas andanças aí a nível de Brasil, e tem que ter aptidão. O dono da fazenda tem que ter aptidão e a fazenda tem que ter aptidão para cria, porque quando um dos dois não está em sintonia com a cria, não dá certo. E é um negócio que demanda muito tempo, muita dedicação, mas ao mesmo tempo, para quem tem aptidão para isso, é muito prazeroso. Então são muitos detalhes que envolvem uma estação de monta bem feita. E isso não começa dia 1º de novembro, que é onde a maioria das fazendas solta, né, a estação de monta. Começa muito antes disso. Então a gente começa lá desde a utilização de genética, a escolha da genética, né, todo o protocolo sanitário, a nutrição das bezerras desmamadas da safra que vão fazer o desafio das precocinhas para quem faz, ou vão para as novilhas regulares, que são as novilhas que emprenham aos 2 anos de idade. Então tem uma série de coisas que a gente, de detalhes, né, que a gente tem que se preocupar antes de soltar uma estação de monta. Sem dúvida. Então compartilha com a gente um pouco mais. Tu é um vedimeco ambulante do agronegócio, vive na prática. Vamos trazer mais detalhes. Que dicas que tu darias para quem quer começar um criatório, mas não tem noção por onde começar? Qual é o primeiro passo para quem quer iniciar um plantel com qualidade, com uma segurança, além da dedicação, né? E eu sempre digo, né, o boi, ele só engorda com o olho do dono, né? O olho do dono. Depois da aptidão, que eu acho que é a mais importante, a gente vai para a parte nutricional, né? O animal, seja ele macho ou fêmea, tanto faz, tem que estar no estado de saúde bom, né? Para a reprodução das fêmeas e dos machos. Depois da parte de nutrição, a gente tem que escolher o tipo de animal que a gente vai fazer. Qual que é o objetivo?
a gente faz só cria, faz cria, recria, faz cria, recria, engorda, que é o ciclo completo, tem confinamento dentro da fazenda, então tem uma série de coisas que a gente precisa ter de informação para poder passar um protocolo, um objetivo, né? E aí, depois das fêmeas escolhidas, na hora que você tiver o seu objetivo, tem um nicho de mercado na região para a qualidade de carne, vamos preocupar com animais que proporcionam isso lá no final, no frigorífico, né? A gente vai fazer animais de cria só para vender bezerro desmamado, vamos trabalhar com genética que proporcione um animal que desmama mais pesado, às vezes usar um sêmen sexado para ter um maior número de machos desmamados, consequentemente, um maior quilo de bezerros desmamados por vaca trabalhada, selecionar as melhores vacas para usar sêmen sexado de fêmea e você reter dentro da propriedade aquilo que você gostaria que se perpetuasse, né, com características importantes de habilidade materna, precocidade sexual, enfim, outras características que fazem com que você aumente a sua produtividade na segunda geração. Então a genética ela tem um residual muito grande dentro da propriedade. Depois junto, né, com tudo isso aí, a parte sanitária dos animais, né, fazer os protocolos reprodutivos, vacinas reprodutivas, isso tudo tem que ter todo um planejamento anual para que você colha bons resultados, gere bons frutos, utilize todas as tecnologias que a gente tem, às vezes fazer melhoramento genético, trabalhar com animais que têm valor agregado e que são fornecedores de melhoramento genético, como touros, matrizes, das mais diversas raças, desde o Nelore a outras raças zebuínas, raças europeias de corte também. A gente tem um mercado muito grande, a gente insemina 14, 15% do rebanho nacional de fêmeas em idade de reprodução só. Então a gente tem muito que crescer, né, com a inseminação artificial, e a TF proporcionou um aumento, né, um crescimento muito grande de inseminação a nível de Brasil depois que os protocolos de inseminação em tempo fixo chegaram, mas a gente ainda tem um oceano azul muito grande para trabalhar, e 80% das fêmeas, 75% das fêmeas são cobertas por bois de boiada, né? São cabeceira de boiada, animais que só servem para o abate e simplesmente continuam reproduzindo aquela genética que a gente não gostaria que tivesse no meio de quem faz produção, de quem capricha, né? Isso a gente tem tentado mudar no pecuarista para trabalhar a parte da mentalidade das pessoas que ainda utilizam a pecuária como extrativismo e fazer dela, sim, uma empresa, né? Uma empresa de pecuária produtiva, intensiva, e deixa mais lucro por área. A gente tem os competidores como a agricultura, como as culturas de cana-de-açúcar, enfim, várias coisas que estão, vários produtos que estão concorrendo com a pecuária e que tem uma inclusão de tecnologia mais antiga, né, e proporciona maiores resultados. Mas a pecuária, sobretudo, vem se tecnificando muito nas últimas 2 décadas, né, e a gente tem conseguido bons níveis de retorno, de produtividade e de resultado na pecuária de corte. A gente está se encaminhando para o final, passa voando e ainda falta informações. Mas assim, para encerrar aqui, Gustavo, a gente acho que com a evolução do melhoramento genético, né, a tecnologia alinhada a tudo isso, a modernidade, hoje já se fala que tem mais boi do que gente no mundo, né? E na estação de monta se fala muito no reprodutor, mas é muito importante que a fêmea também seja preparada, que ela tenha uma boa condição corporal e, além de tudo, longevidade é uma das características bacanas para o criador, produtor, ter no seu plantel, porque é um investimento a longo prazo, mas que dá uma lucratividade, uma economia também, quando a matriz tem longevidade. Tu poderia falar um pouco sobre isso também, antes da gente encerrar, e também umas dicas assim básicas para quem quer iniciar um plantel, e falar um pouco sobre a estação de monta, a gente já está se encaminhando para o final. Hoje a gente tem os programas de melhoramento genético que nos dão suporte para isso. Tem a genômica, que ajuda bastante na escolha de animais, por exemplo, a fazer genética de reposição, que deixa o resíduo genético ali na fazenda, a sêmen sexado de fêmea, se for o caso. A gente escolher animais com stayability alto, que é a capacidade de permanência da fêmea produzindo no rebanho durante mais tempo, é uma característica muito importante. Aleitamento, habilidade materna, precocidade sexual. No macho a gente vai para rendimento de carcaça, terminação frigorífica. Então, são características que estão descritas dentro dos principais sumários da raça. Quem quiser entrar
nisso aí, vai ter que estudar um pouco sobre essas características que estão à disposição do mercado, junto com a genômica, que dá uma acurácia muito maior dessas informações que a gente tem, e é o que a gente usa para levar os touros para a central, por exemplo, que eu uso para escolher os animais que serão doadores de sêmen, propagadores de genética, numa escala muito grande. Então, a gente sempre tem a preocupação de levar o que existe de melhor, com equilíbrio e qualidade, para ter responsabilidade no que a gente está fazendo com nossos parceiros e clientes. Sem dúvida, foi uma baita prosa, muitos conhecimentos, muitas dicas também para os criadores e para quem não é criador ainda, mas que pulsa a paixão de ser um dia. Gustavo Morales, que é uma referência e participou aqui da nossa prosa, trazendo detalhes aí sobre um bom planejamento da estação de monta. Gustavo, obrigado por participar e volte sempre, né? Obrigado você mais uma vez. Obrigada pela sua audiência, obrigada por participar aqui do Pecuária e Prosa. Tenho certeza que, sem dúvida, foi uma prosa muito inspiradora e cheia de conhecimentos e dicas para quem deseja se aventurar ou saber um pouco mais sobre um dos setores que move o nosso país, que é o agronegócio. Um abraço e até a próxima prosa. Chegamos ao fim do Lance na TV de hoje, mas não se preocupe, amanhã estaremos de volta com mais histórias incríveis da pecuária nacional. E claro que você já sabe, né? A voz do criador está aqui. Tchau e até amanhã.